Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. Alguns dos auxiliares estão com o microfone, o estado do microfone? Gabriel, você me ajuda na leitura? Lucas, capítulo 18. Começando ali do verso 15 em diante, Jesus abençoa os meninos. Pode ler para a gente, por favor? Até o versículo 17. E traziam também meninos para que eles me tocassem. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixar vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. Amém. Mas a gente vai ler um pouquinho mais. Veja, você lê a sequência, por favor. Mancebo de qualidade. Lê, por favor, até o versículo 22. Isso. Começa no 18 até o 22. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não darás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe. Disse-lhe: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele era muito triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ele disse: Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Até aqui. Amém. Poucos minutos. Deus mandará o conselho da sua palavra para todos nós e nós iremos embora. Deus abençoe a vocês que me ajudaram na leitura. Irmãos, o Senhor então, ele seguia para Jerusalém e ele sabia que ia aguardá-lo, porque a sua vida não foi tirada. Ele deu a sua vida. Porque ninguém teria poder de tirar a vida do Senhor Jesus se ele não a desse. E ele deu voluntariamente a sua vida no Calvário da cruz pelo resgate das nossas almas. E ele estava a caminho de Jerusalém. E os discípulos sabiam que possivelmente alguma coisa muito séria aconteceria em Jerusalém. E quando as crianças então vinham em direção ao Senhor, os discípulos tiveram algum cuidado. E aqui as crianças, prestem atenção, porque esse trecho diz quase que exclusivamente a vocês. E as crianças vinham ter com Jesus e os discípulos, cheios de cuidado, barravam as crianças para que elas não chegassem próximas do Senhor. Como se o Senhor tivesse que ser blindado das crianças. Como que ele tivesse que ser escoltado para que ninguém chegasse próximo deles. E
eles agiam dessa forma, porque na cultura judaica, as crianças pequenas eram consideradas inferiores do ponto de vista da fé. E por quê? Porque eles não tinham entendimento da Torá. Então, até que eles atingissem ali próximos dos seus 12, 13 anos, é como se eles não tivessem compreensão da realidade da fé. E é como se eles estivessem, então, atrapalhando o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus faz? O que ele fez, crianças? Ele disse: deixai ver as minhas crianças. E ele se indignou com a postura dos seus discípulos. Por quê? Porque não há nada mais precioso do que as crianças no meio dessa obra. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor se alegrou com as crianças. E as pegou no colo, impôs as suas mãos, abençoou, deu graças pelas crianças e disse: quem não se fizer como criança não entrará no reino dos céus, porque das crianças é o reino dos céus. Então há uma bem-aventurança sobre as crianças. Há uma bem-aventurança, há uma promessa, há algo tão divino, porque dos tais é o reino dos céus, porque criança é pura, criança é inocente, criança é verdadeira, criança, irmãos, chega-se a nós sem interesses, sem vaidade, sem orgulho. E isso é muito bem valorizado, reconhecido diante de Deus. Então todos nós temos aqui no ensinamento, nós adultos, adolescentes, se não nos fizermos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Glória ao nome santo do Senhor. E há aqui um ensinamento a nós pais, avós, responsáveis por crianças, porque as crianças não vinham sozinhas. Diz a palavra, essa passagem é narrada em 3 evangelhos. E diz a palavra que os pais traziam as crianças para serem abençoadas por Jesus. Leia-se por pais, todos nós responsáveis por crianças. E as crianças então vinham trazidas pelos pais. E nós aqui temos uma grande responsabilidade na condição de pai, trazer as crianças ao encontro de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Pois Provérbios, irmãos, vai em Provérbios 22, diz que nós devemos trazer os meninos e criá-los no caminho do Senhor, porque mesmo na idade adulta não se desviarão do caminho de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. O que essas crianças aprendem quando pequenas, e nós não podemos ser como discípulos de privar as crianças de virem a Jesus, de virem à igreja, de conhecer o nosso Deus. Então a todos nós é imposta uma responsabilidade. Todos nós pais devemos trazer as crianças, as nossas crianças, e ensiná-las o caminho do Senhor, pois mesmo depois de muitos anos de adultas, elas não se desviarão dele, e nós teremos feito aquilo que é um mandamento da parte de Deus, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, irmãos, Deus abençoou, Cristo abençoou as crianças e se alegrou na presença delas. E isso é de grande valia para todos nós. E aí ele segue, irmãos, falando sobre um ensino de qualidade. Glória ao nome santo do Senhor. E esta passagem também está relatada em outros evangelhos. E diz que um mancebo, um jovem rico, vendo o Senhor Jesus, correu ao encontro dele, se colocou diante dele, se ajoelhou perante o Senhor Jesus e disse a ele: bom mestre, que farei para receber a vida eterna? E o Senhor olhou para ele e disse: por que me chamas bom? Bom há um só, que é Deus Pai que está nos céus. Glória ao nome santo do Senhor. E disse a ele: cumpra os mandamentos. E começou a listar os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honrarás a pai e mãe. E o Senhor Jesus nem acabou de recitar todos os mandamentos,
anos, e ele antecipou-se e disse assim: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Tudo isso eu faço. E o Senhor, diz a palavra, amou aquele jovem, porque era um mancebo de qualidade, era um mancebo que se esforçava a servir a Deus. E Deus olhou, o Senhor olhou e viu no coração dele um bom desejo de servir a Deus. E o Senhor, olhando para os nossos corações, Ele encontra o bom desejo de servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmãos, os nossos pensamentos nem todos são confessáveis diante de Deus. Nenhum de nós. Há pensamentos que nós não confessamos, que nós não compartilhamos, mas que o Senhor sabe de cada um deles. E quando ele chega para o Senhor e diz: bom mestre, o Senhor logo reconheceu que havia uma certa bajulação. O Senhor sonda os nossos corações, Ele conhece a intimidade dos nossos corações, e ao perceber que ao chamar o Senhor de bom, Ele já meio que induzia o Senhor a dizer que Ele também era bom. O Senhor disse: bom? Por que me chamas bom? Bom é só Deus Pai que está nos céus. Glória ao nome santo do Senhor, porque o conceito de bom, irmãos, na cultura judaica, era aquilo que tinha começo e fim, bom, do começo ao fim. Nós, enquanto aqui estivermos, nos esforçamos para ser bons, andar segundo os mandamentos da graça, da lei divina, mas não seremos bons o suficiente para achar que porque somos bons temos direito à vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Então o Senhor nos diz e nos ensina nesta manhã: não alcançaremos a vida eterna porque sejamos bons, porque somos bons, porque fazemos tudo de bom. A graça, irmãos, é por misericórdia. A graça é bondade merecida. Não há o que possamos fazer para merecer a graça, para merecer a vida eterna. Não há ação humana capaz de ser feita e ao final podemos dizer: eu alcancei porque eu fiz, eu alcancei porque eu me doei, eu me esforcei, eu me empenhei. Glória ao nome santo do Senhor. É por graça, é por bondade. Somos dependentes da graça de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia. Que a graça de Deus nos cubra nesta manhã. Glória ao nome santo do Senhor. Que não haja em nós sentimento de ser suficientes, porque o homem que se julga suficiente deve ser um dos mais miseráveis desta vida, porque somos todos dependentes da graça de Deus. E este jovem, irmãos, ele fez talvez uma das perguntas mais importantes narradas na Bíblia, uma das perguntas mais fundamentais que se pode ter, que é: o que devo fazer para merecer a vida eterna? Glória ao nome santo do Senhor. O que devo fazer para merecer a vida eterna? E o Senhor poderia ter respondido: você não precisa fazer absolutamente nada, porque tudo que precisa ser feito, eu farei no madeiro da cruz. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, o que podemos fazer para merecer a vida eterna? Clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Sou fraco, sou imperfeito, tenho tantas inclinações negativas, mas tenho um bom desejo de alcançar o reino dos céus. Então ele, quando disse: faça isso, faça aquilo outro, e ele disse: faço isso desde a minha mocidade. E fazia mesmo, porque diz que o Senhor o amou, mas ensinou a ele uma lição: se você faz tudo isso, que bom, vai, uma coisa te falta, disse o Senhor:
Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e siga-me. Glória ao nome santo do Senhor. E ele baixou a cabeça, entristeceu-se, deu meia volta, regressou, porque, irmãos, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o Senhor nos pergunta por esta palavra: onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Que o nosso tesouro esteja na graça do Filho de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, tudo aquilo que tomar o lugar de Deus no nosso coração será o mesmo que uma idolatria. Se fecharmos os olhos e pensarmos: meu Deus, o que eu mais amo nesta vida? Enquanto o sentimento humano, possivelmente pensaremos nas nossas famílias, nos nossos filhos, em tudo aquilo que é familiar a cada um de nós. Mas, irmãos, o que transcende o seu amor material, humano, se Deus não estiver em primeiro plano no teu coração, se Deus não estiver em primeiro lugar no nosso coração, Ele não estará em nenhum outro lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Que hoje, irmãos, Deus derrame do seu amor, que Deus derrame em nossos corações a graça de amá-lo sobre todas as coisas. Pois, quando Ele disse isso, um dos discípulos disse: quão difícil será então a salvação? Quem é que pode salvar-se? E o Senhor Jesus disse: para o homem isto é impossível, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Que Deus fez possível aquilo que era impossível para cada um de nós. Ele nos deu a promessa da salvação. Ele nos fez crer na sua existência. Ele fez e colocou a eternidade no nosso coração. Então o Senhor disse: para o homem o que é impossível, para Deus é possível. E Pedro, irmãos, ele disse: e nós, Senhor, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para te seguir. O que receberemos? Na matemática de Deus não funciona assim, irmãos. Quando Ele diz deixamos tudo, o Senhor disse: não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, casa, família, e nesta vida não receba 100 vezes mais. E na vida futura, no tempo vindouro, a vida eterna com glória nos céus. Oh, irmão, irmã, moço, moça, está se lamentando por alguma coisa que tu tenhas deixado para estar seguindo a Jesus nesta graça? Glória ao nome santo do Senhor. Ele não nos deve nada, somos nós os beneficiados. Mas tendo tu deixado algumas coisas ou alguma coisa, o Senhor nos manda dizer-nos: fala por esta palavra, receberá 100 vezes mais. Glória ao nome santo do Senhor. 1000 vezes mais, mas tudo isso ficará, tudo isso é terreno, tudo isso passará, a juventude passará, a velhice passará. O que não passará na nossa vida? A esperança de que um dia teremos de receber a vida eterna com glória nos céus. Glória ao nome santo do Senhor. Tudo aquilo que eventualmente deixamos, irmãos, como compararemos? Qual a vantagem de estar no mundo, fazendo o que o mundo faz, desfrutando daquilo que o mundo oferece? Qual a vantagem, irmãos? Corrompendo os bons costumes, corrompendo os princípios cristãos. Que vantagem é essa? Que perda é essa? Glória ao nome santo do Senhor. A preço que paga estarmos aqui,
vivermos uma vida santa, uma vida dentro da graça, ter princípios cristãos, saber que mesmo nas dificuldades Deus está conosco, que Deus nos acompanha, que Deus nos vigia de perto. Glória ao nome santo do Senhor. Se perder o mundo é perda, muito mais será bom estar aqui dentro, desfrutando das bênçãos divinas. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor me abençoe nesta manhã. Foi recitado aqui em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, dentre os animais mais indefesos estão as ovelhas. Os mais indefesos, sozinhos, perecem. Se levá-las a uma fonte de água corrente, até de beber água corrente, elas têm medo se o pastor não estiver por perto. Elas são totalmente dependentes do seu pastor. E o Senhor disse: as ovelhas conhecem a minha voz. Que hoje, irmãos, nos sintamos 100% dependentes da misericórdia de Deus. Estamos aqui apreensivos, preocupados, Senhor. Mas o que será do meu amanhã? O que será das minhas aflições, das minhas dificuldades? Se te sentires como uma ovelha dependente 100% do Senhor, a minha presença te acompanhará. Glória ao nome santo do Senhor. O que for preciso fazer, creia por essa palavra. O Senhor intercederá a teu favor. O Senhor te acompanhará. O Senhor não te deixará sozinho e não te deixará vencer os teus inimigos. Glória seja o nome santo do Senhor. Mas tenhamos isso, irmãos. A graça, a vida eterna não é mérito. Não é mérito. Mas, Senhor, eu me arrependi dos meus pecados. Eu me batizei, eu aceitei a Cristo. Não, irmãos, não. O Senhor disse aos seus discípulos: eu escolhi a cada um de vós. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a cada um de vós. Ter aceito Jesus, ter feito um pacto com Ele, não é mérito nosso. Se o Senhor não colocar o arrependimento nos nossos corações, se o Senhor não nos der uma mente cristã, nós estaremos vagando pelo mundo. Mas glória ao nome santo do Senhor, que Ele nos deu uma consciência cristã, nos deu sentimentos cristãos, colocou arrependimento no nosso coração, fez uma obra de salvação e nos promete, como prometeu esse jovem rico: se deixares tudo, se abandonares as tuas riquezas e seguir-me, tu herdarás a coroa da vida eterna. E o Senhor renova essa promessa nas nossas vidas hoje. Deixe, irmãos, tira o coração daquilo que faz você desejar mais as coisas desse mundo do que a Deus, deixando e tendo o Senhor Jesus, tendo Deus como seu maior valor, sua maior riqueza. Tu entrarás no reino da glória de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra, irmãos, que Deus nos manda aqui hoje. O mancebo rico, as crianças que vinham até Jesus, que a nossa riqueza, irmãos, que é passageira. Glória a Deus. Não importa quanto dinheiro tenhamos no bolso, não é isso que importa para o Senhor. Nem tampouco Ele dependia que de fato Ele fosse desse tudo e o seguisse. O Senhor não tem nada contra a riqueza, irmãos. Possuir riqueza, se Deus nos dá, louvado seja Deus. O que o Senhor não quer é que as riquezas nos possuam. E por conceito de riqueza, vai variar para cada um de nós. Às vezes damos tanto valor a coisas que são tão passageiras, fúteis, mas fazemos aqui a nossa riqueza. E o Senhor quer, pelo conselho dessa palavra, que a nossa riqueza, que o nosso coração esteja fundamentado em Deus, que nós tenhamos os pés nesta terra, mas o coração nos céus. Glória ao nome santo do Senhor.
E se um dia, irmãos, as crianças, jovens, a nós de meia idade, se um dia, se o Senhor nos der riquezas, louvado seja Deus, mas que Ele não nos deixe colocar no nosso coração as riquezas, pois enquanto dependentes de Deus estamos aqui, se ricos, abençoados, se as nossas porções estiverem transbordando, se elas estivessem transbordando, será que nós estaríamos aqui, irmãos? Ninguém se arrepende nos seus últimos dias, nos seus momentos finais. Dificilmente alguém se arrepende. Eu devia ter trabalhado mais, devia ter acumulado mais, eu devia ter ganhado mais. Não, ninguém se arrepende disso, porque os cachorros não têm gaveta, eles não levarão. Mas como é bom, irmãos, quando vamos fazer alguma visita no hospital, pessoas em condições terminais, mas você sente no semblante da pessoa que o coração dela é pleno, que a alegria dela é plena, porque ela sabe que dali ela tem um tesouro nos céus. Glória ao nome santo do Senhor, que hoje o Senhor nos coloque prazer e desejo de acumular tesouros lá nos céus, porque é isso que nos fará saltar desta vida para a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos juntos. Aqui na hora, pai. Não, já foi.
2 testemunhos, e às 3 tivemos aqui 20 músicos e 2 organistas. O número, irmãos, o número de recitativos, obviamente quem acompanha a teatro dos jovens sabe que é menor do que costumava ser. Nós temos todos aqui a responsabilidade de orar a Deus, pedir que o Senhor também alguns preparem o programa de jovens, porque isso tem lá a sua relevância, de alguma forma pode contribuir com um número a menor do que geralmente nós tínhamos. Mas, irmãos, mocidade, nós pais casados, temos a responsabilidade de trazer os nossos filhos. Há um período em que nós podemos, se não arbitrar, se não determinar, nós podemos convencê-los a vir. Quando são pequenininhos, eles estão sob a nossa responsabilidade. Mas haverá um tempo em que talvez já não seja prudente a gente impor que eles venham. Mas nós teremos feito a nossa parte. Nós, na condição de pais responsáveis, não só pais, teremos feito a nossa parte. E, como foi dito aqui em Provérbios, se ensinarmos os caminhos do Senhor aos nossos meninos, mesmo depois de muito idosos, eles não errarão esse caminho, não deixarão esse caminho. Então nos esforcemos, e aos jovens, aqueles que percebem um ou outro que não estão aqui, reiterar o convite para que estejam, porque nós estamos a cada reunião juntando um tesouro nos céus. Irmãos, que se Deus nos der riqueza, dizem que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se Deus nos der riqueza, e por riqueza, aquilo que sobeja, aquilo que é mais do que o necessário que nós precisamos, que essa riqueza seja serva. Porque quando o dinheiro é senhor, acontece o que aconteceu com esse mancebo rico. Ele não conseguirá por forças próprias deixar suas riquezas terrenas para buscar aquilo como uma riqueza espiritual. Mas que Deus nos abençoe, que nos dê riqueza sim, mas que dê uma riqueza sempre maior, a graça do Filho de Deus nos nossos corações. Que a graça de Deus, o conselho da sua palavra e a fé estejam em nossos corações. Amém.